Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando o culto da Igreja Presbiteriana de Nova Belém e saudamos a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Nós vamos começar fazendo uma leitura, a leitura do Salmo 42, verso 1 e 2. Salmos de número 42, apenas os primeiros versículos, versículo 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Reconhecendo que nós necessitamos de Deus, que a nossa alma tem sede do Deus vivo, nós queremos estar na sua presença para louvá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. É nesse espírito que nós nos reunimos nesta noite, como povo de Deus, para adorar ao seu santo nome. Nós vamos fazer uma oração de adoração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui neste momento, cada um no seu lar, ó Pai, mas reunidos virtualmente, ó Deus, para te louvar, para exaltar e engrandecer o teu nome. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. É em nome do teu Filho Jesus que lhe pedimos. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 67. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem-se as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra das nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E todos os confins da terra o temerão. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino número 10 do nosso inário. E é um convite a louvarmos a Deus, a agradecermos a este
Deus Criador de todas as coisas, vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai. Vamos estar cantando esse hino em louvor ao nosso Deus. O poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, do poder, revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a este Deus, cantando cânticos em louvor ao seu nome. Nós vamos cantar agora o cântico Reina em mim, sobre toda a terra, tu és o Rei. Ele reina sobre toda a terra, mas ele reina antes de tudo dentro de nós, reina em nós. Vamos entoar esse cântico nesse momento.
próximo cântico é Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus. Estamos aqui mais um dia, Senhor, para te louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Porque mais um dia podemos estar com a tua presença, que é santa, Senhor, que nos abençoa, que nos provê, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu lhe peço agora, ó Pai, pela mensagem, que o Senhor abençoe, ó Pai, que ela encontre lugar em nossos corações, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para a nossa meditação nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas. Convido os irmãos para abrirem o Evangelho de Lucas. É o capítulo 9 e nós vamos ler do verso 57 até o final, até o 62. Lucas 9, do 57 em diante. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus.
Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No texto de hoje, ele fala sobre prioridades, né? Jesus está ensinando para nós, ensinando os seus discípulos e a nós sobre a prioridade, e o reino de Deus deve ter prioridade na nossa vida. Mas a gente precisa entender melhor, então, o que é a prioridade. É dentre tantas coisas que nós temos para fazer, né? Tantas coisas que são boas, que são urgentes, que nós temos a fazer. Uma só é realmente necessária, uma é imprescindível, uma é essencial. Então, a gente precisa, dentre tantas coisas que nós temos a escolher, a gente precisa identificar qual é a melhor, qual é a essencial. Maria e Marta, por exemplo, que Lucas vai citar no capítulo seguinte aqui, uma só escolheu corretamente, né? A gente conhece o texto e Marta fala com Jesus: Jesus, você não se importa de que Maria não esteja me ajudando aqui a servir as pessoas? E Jesus diz: olha, Marta, Maria entendeu, ela escolheu a melhor parte, ela entendeu o que é prioridade. Então ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. E entendendo isso, a gente precisa também entender ou procurar saber quais são as nossas prioridades. Né? Dentre tantas coisas importantes na nossa vida, dentre tantas coisas necessárias, será que nós temos feito as escolhas corretas? Será que nós temos sabido identificar a prioridade na nossa vida? Ou você tem dificuldade em estabelecer prioridades? Acontece, muita gente, e das quais eu me incluo, tem essa dificuldade de estabelecer prioridade na sua vida. Porque nós priorizamos, normalmente, a gente prioriza o que a gente vê, né? A gente prioriza o que está perto, e o que você não vê ou o que está longe, a gente acaba deixando para depois. A gente prioriza o que é urgente, não é assim? É o que você vê, é o que você está mais perto, que está mais perto de você, é o que é mais urgente, que a gente acaba priorizando. E nem sempre essas coisas são prioridades na nossa vida. Nem sempre elas são as melhores escolhas. Outro problema que a gente tem também em fazer escolhas e priorizar as coisas é que a gente não quer desagradar ninguém, a gente quer agradar todo mundo, e infelizmente é impossível isso, você agradar a todos. Jesus, então, ele põe à prova aquelas pessoas que queriam segui-lo. Ele faz perguntas, ele questiona para ver se elas entenderam qual era a prioridade na sua vida. A primeira pessoa que fala aí com Jesus, no texto que nós lemos, que ele diz: seguir-te-ei para onde quer que fores, não é? Esse homem aí, ele é um escriba. Isso está lá em Mateus 8, no texto que é paralelo a este, em Mateus 8, 18, 22, Mateus fala para a gente que quem faz essa pergunta era um escriba. Então ele pertencia a uma classe de religiosos que acabou perseguindo Jesus. Mas como está ali no início do ministério de Jesus, que as perseguições ainda não começaram, né? Então é notável que este homem, um escriba, queira seguir Jesus desta forma. Mas Jesus identifica ali algo que talvez nós não conseguiríamos identificar,
Mas aquele homem fez essa afirmação e Jesus põe à prova esta afirmação, ele questiona, não é? Talvez aquele homem estivesse mais interessado em estar perto daquele que faz milagres, daquele que é ou deveria ser um grande líder. A gente não pode se esquecer que no início do ministério de Jesus, muitas pessoas naquela multidão toda que seguia Jesus, eles estavam mais interessados nos milagres e também num líder político que os libertasse de Roma. Então é muito interessante você seguir uma pessoa desta, né? Quando você pensa naquela pessoa que pode ser um libertador, um grande líder, então, provavelmente essa possa ter sido a intenção deste homem. Mas Jesus ele não se impressiona com esse tipo de afirmação. Né? Por quê? Ele vê além, ele vê o coração. E aí Jesus responde no verso 58, ele diz, 58, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando para ele, você tem certeza que você quer me seguir? É assim, você quer me seguir? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Né? Os animais têm mais aonde se esconder, se proteger do que o próprio Filho do Homem. E ao que tudo indica, a resposta não foi positiva, né? Por parte do escriba. O próximo que Jesus diz, e quanto a ti, segue-me, era um discípulo, porque fazia parte do núcleo dos 70 discípulos ali, que Mateus também vai mostrar para a gente. E Jesus fala para aquele discípulo, falando, quanto a você, me segue. Mas este também ele coloca um empecilho. Ele diz, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Os estudiosos, eles têm duas opiniões a respeito disso. Alguns falam que o pai deste homem ainda não estava morto, que ele estava simplesmente dizendo que ele ia sepultar o pai, porque o pai estava muito enfermo, e ele precisava de um tempo para cuidar do seu pai até que ele morresse. Porque para o judeu, quando a pessoa morria, ele era enterrado naquele dia, né? A não ser que aquele homem tenha ficado sabendo da morte do pai exatamente naquele momento, né? Então tem as duas possibilidades. Mas as duas eram muito importantes, qualquer que seja a alternativa aí, ela era muito importante para o judeu, porque o judeu ele era comprometido a cuidar dos mais velhos, ele era comprometido em cuidar daqueles que estavam realmente doentes, e também era muito importante para o judeu enterrar os seus mortos. Então as duas possibilidades aí, são legítimas e o judeu levava isso em alta conta. Mas o fato aí é que esse discípulo, ele logo já coloca um obstáculo. Ele não prioriza Jesus, ele prioriza o Pai terreno, né, em detrimento de Cristo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente coloca obstáculos na frente de seguir a Cristo. Antes de seguir a Cristo, a gente coloca um monte de obstáculo, né? A verdade é essa. E o terceiro, semelhante ao segundo, ele diz, eu vou te seguir sim, mestre, mas eu tenho que me despedir da minha família. E aí, nesse a gente percebe que sempre tem um mais, né? Eu quero te seguir, viu? Mas, e aí a gente vai inventando as nossas desculpas. Mas eu tenho que terminar os estudos, mas eu ainda tenho que me casar, mas eu tenho que criar meus filhos. Eu quero te seguir, mas eu preciso cuidar dos meus pais, não é? Então a gente sempre coloca um mais aí.
O que a gente precisa entender é que não há nada de errado com essas três questões que esses homens levantam, né? Não há nada de errado em você querer ter conforto para sua família, não há absolutamente nada de errado com isso, não há nada de errado em você cuidar dos seus pais, dos seus familiares, de você querer dar um enterro digno para o seu pai. Não há nada de errado em você despedir das pessoas que você ama. Inclusive na Bíblia, lá em 1 Reis 19, 20, quando Elias convoca Eliseu para ser o seu sucessor, Eliseu pede para que ele se despeça da sua família e Elias dá esse tempo. Eliseu vai, mata uns bois, faz um grande churrasco para todos os seus familiares e conhecidos, e depois ele vai e segue Elias. Então, em si, não tem problema, a questão não é essa. O que Jesus está fazendo aqui, e que às vezes parece um pouco duro, mas ele está colocando à prova esses homens, a intenção verdadeira destes homens. Talvez Jesus tenha percebido aí uma inconsistência na fala deles, na atitude deles, e Jesus põe à prova, como ele fez algo semelhante com o jovem rico. O jovem rico, o problema dele não é a riqueza em si, né? Ser rico não é pecado, mas é colocar a riqueza em primeiro lugar. É isso que Jesus detectou e por isso Jesus também colocou aquele homem à prova, né? Porque percebeu essa incoerência na sua vida, essa coisa de colocar a riqueza acima de tudo. Mas então, a partir desse evento que Jesus coloca à prova essas pessoas, eu queria meditar com os irmãos algumas coisas que a gente pode aprender com esse texto. E a primeira delas é que escolhas, elas precisam ser feitas. Na nossa vida, a gente precisa fazer escolhas. O fato de você não fazer já é uma escolha. Então, quando você fala, não quero escolher nada, você já está escolhendo algo. E eu gostaria de ler um trecho de um poema, que se chama O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que é um poema infantil, mas que diz muitas verdades a respeito disso, que eu acho muito bonito. Eu vou ler para os irmãos aqui rapidinho. Diz assim, ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco ou se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Esse é um dilema infantil e que a gente leva para a vida toda. Né? Nós precisamos fazer escolhas a vida toda. É sempre ou isto ou aquilo. As escolhas estão diante de nós e nós ensinamos os nossos filhos, mas nós precisamos continuar fazendo essas escolhas. A gente ensina para os nossos filhos, por exemplo, a questão do bem e do mal, né? Você escolhe o que é bom e o que é ruim. A gente ensina para as nossas crianças isso, né? Obedecer ou desobedecer, ser honesto ou desonesto. A gente mostra a diferença entre você ter respeito e o desrespeito. Você precisa ensinar isso.
Só que quando a gente vai ficando adulto e vai crescendo e jovem e entra na vida adulta, a gente percebe que as coisas não são tão simples assim. Essas escolhas, elas se tornam um pouco mais complexas na vida adulta. E normalmente a gente precisa escolher, mas não só entre o que é bom e o que é ruim, não é? A gente precisa escolher entre o que é bom e o que é bom. São duas coisas boas e você tem que definir qual é melhor, né? Existe o bom, mas existe uma coisa que é melhor e que você precisa escolher. E é assim na vida, de uma forma geral. Por exemplo, no casamento, dentre tantas mulheres, você escolhe a que é melhor, a que você julga ser melhor para você. Dentre tantos homens, você escolhe o que é melhor para você. Entre comprar e economizar e poupar, as duas coisas são importantes e necessárias, mas a gente precisa definir em algum momento da nossa vida quando é mais importante poupar ou quando é mais importante comprar. E assim, com estudar e ter diversão, com descansar, trabalhar, são coisas importantes e necessárias que a gente precisa definir, né? Qual é a nossa prioridade? E nessas escolhas, não dá para a gente agradar a todos. O que Jesus está mostrando aqui, querendo que a gente entenda também, é que quando você escolhe algo, você está deixando o outro para trás, né? Quando você diz sim para um, você está dizendo não para o outro. É preciso deixar, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Ou isto ou aquilo. O poema já mostra para a gente isso, né? Alguém vai ficar em segundo plano. Hoje, pela manhã, nós estudamos sobre abnegação, um tema muito parecido com isso que Jesus diz para as pessoas. Ele fala em Lucas 14, que nós estudamos hoje pela manhã, e Jesus diz que para servi-lo, aqueles que querem servir precisam abnegar, né? Precisam abrir mão de muitas coisas. Da sua família até mesmo, e muito mais ainda, não só da sua família, mas até de si mesmo, né? Deixar de agradar a si mesmo para agradar a Deus. A gente precisa deixar para trás muitas coisas na nossa vida e colocar Deus em primeiro plano. E esse texto é semelhante, ele mostra que não somente escolhas precisam ser feitas, mas nós precisamos identificar a prioridade nessas escolhas. A gente tem que escolher o que é melhor. E o reino de Deus é o que há de melhor, né? É isso que Cristo está mostrando nesse momento. Não há nada mais importante na sua vida do que seguir a Jesus Cristo. E você precisa estabelecer essa prioridade na sua vida, se você quiser chegar a algum lugar. Segundo ponto que aparece aqui no texto, e que eu acho importante a gente pensar também, é que Deus ele não se impressiona com as nossas palavras, ele não se impressiona com as nossas afirmações, por melhores e mais bonitas que elas possam parecer e soar para nós, Deus não se impressiona com isso. E muito menos com as nossas justificativas. O escriba, então, ele fala, seguir-te-ei onde quer que fores. Olha, é bonito isso, né? Se vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E Jesus diz, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. A gente não vai ter boas pousadas no meio do caminho, não, tá bom? As raposas e as aves do céu, elas têm mais conforto do que eu e os meus discípulos. Você quer me seguir? É isso mesmo? Pedro, por exemplo, quando ele fala, que Jesus fala sobre a sua morte, né? Pedro fala, não, Senhor, eu darei a minha vida por ti darei a minha vida, é o que Pedro fala.
E Jesus simplesmente diz para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O jovem rico fala para Jesus: eu tenho observado os seus mandamentos desde a minha juventude. Olha que bonito isso. Mas Jesus fala para ele: olha, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Jesus, ele não se deixa impressionar com as nossas afirmações, com as nossas declarações, nem com as nossas justificativas, pelo simples fato de que ele conhece tudo. Ele sabe o que se passa no nosso coração, o que vai lá no nosso íntimo. Então não são as nossas palavras, mas ele conhece toda a nossa intenção. Seguir a Jesus, portanto, que Jesus está mostrando aqui no texto, ele está falando: olha, me seguir não é ter esse glamour, né? Muitos correm atrás de fama, de reconhecimento, de encontros. Não, me seguir não é ter influência como tantos querem. Me seguir não é ser próspero. Me seguir não é ter conforto na sua casa ou nos templos. Me seguir não é ter bênçãos materiais. Não é isso. Me seguir e aí ele mostra que seguir a ele, isso ele mostra em vários outros textos, é ser perseguido como ele foi, é encontrar oposição como ele encontrou, é não ter onde reclinar a sua cabeça como ele não tinha, é estar pronto para sofrer por Cristo, é enfrentar dificuldades, é carregar a cruz, assim como Cristo carregou a sua cruz. E ele deixa bem claro nesse texto, por isso ele coloca aqueles homens à prova, porque ele percebe que aqueles homens estavam querendo seguir a Jesus, mas não tinham noção do que era de fato seguir a Jesus. E ele, como eu já disse, ele não se deixa levar pelas nossas afirmações bonitas e nem pelas nossas justificativas que a gente dá, né, quase sempre. Então, não adianta você falar para Jesus: olha, eu quero te seguir, mas tem que enterrar meu pai. Eu quero te seguir, mas tem que despedir da minha família. Eu quero te seguir, mas há um obstáculo que eu preciso vencer primeiro. Sempre tem um mais, e a gente nunca segue Jesus de fato, com toda a inteireza de coração. Há sempre uma justificativa, uma racionalização. Eu não posso no momento porque ainda não concluí os meus estudos. Eu não posso te seguir totalmente porque tenho problemas na família, porque tenho problemas na saúde. Jesus está falando para a gente: olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixa que aqueles que são mortos espirituais vão enterrar os mortos físicos. Jesus está dizendo: problemas sempre existirão. Quanto a você, segue-me. Para de justificar, né? Para de criar obstáculos. Para de colocar um mais na sequência. Para com isso. Problemas sempre vão existir. Você tem que seguir a Jesus agora, do jeito que você é, do jeito que você está, com os seus pecados, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Mas você precisa seguir a Jesus. E aí a gente entra no próximo ponto, que fica muito claro no último versículo que nós lemos, é que a prioridade absoluta é o reino. É o reino de Deus. A prioridade absoluta é um compromisso pessoal com Jesus Cristo. E ele diz no último verso
Eu vou ler para os irmãos. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele usa aqui uma imagem da agricultura, né, da roça, da fazenda, daquela pessoa que trabalha na plantação, né, do agricultor. E quando ele vai arar a terra, ele precisa olhar para frente, para fazer uma linha reta, né? Para ir perfurando a terra ali em uma linha reta. Se ele olha para trás, essa reta já era, né? Ele vai para os lados, ele vai entortar ali, né? Ele vai seguir um rumo diferente. E se ele precisa de fato olhar para frente, é isso que Jesus está mostrando. Aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás não vai dar boa coisa. A escolha, ela precisa ser feita, como nós falamos, sem justificativa, sem querer enganar Jesus, enganar a si mesmo. Mas as prioridades também, elas precisam ser estabelecidas. E a prioridade absoluta daquele que serve a Cristo é o próprio Cristo. E o seu reino. Escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É a resposta de Jesus para Marta. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado de forma alguma dela. A mulher de Ló, por outro lado, olhou para trás. Estava sendo salva de uma situação difícil, de uma cidade totalmente pervertida e corrompida, mas ela olha para trás com saudade do que ficou e ela se torna uma estátua de sal. A nossa prioridade não deve ser outra senão o reino de Deus. E Jesus fala isso várias vezes, de diversas maneiras. Ele diz: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. E ele diz ainda no seu Sermão do Monte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade deve ser o reino de Deus na sua vida e as demais coisas serão acrescentadas. O problema nosso é que a gente foca nas demais coisas. E muitas vezes a gente busca o reino de Deus pensando nas demais coisas, como se a gente fizesse uma barganha com Deus, como se a gente quisesse tirar proveito desse relacionamento com Deus. Por isso que Jesus põe à prova não só aqueles homens, mas a nós também, porque ele quer saber, na verdade, da sua intenção, né? Do seu coração. Qual de fato é a sua prioridade? E para o cristão, a gente precisa pensar nisso. Como cristãos, nós precisamos definir qual tem sido a nossa prioridade. Nós temos priorizado os nossos bens, nós temos priorizado o nosso conforto, e aí, de uma forma geral, né, a gente tem uma dificuldade de sair dessa zona de conforto que nós vivemos. Não só do conforto material, mas dessa zona de conforto que a gente vive. E isso acaba sendo uma idolatria na nossa vida. Nós priorizamos os nossos relacionamentos, priorizamos nossa família, nossos estudos, nossa realização pessoal. Quando, na verdade, o cristão, ele tem que priorizar o reino de Deus, ele tem que priorizar a palavra de Deus, ele tem que priorizar a Cristo. É conhecer mais de Cristo, é viver mais dele, é andar nele, na sua palavra. É viver os seus ensinos, é pregar a sua palavra, é testemunhar através da sua vida, da forma como você vive, testemunhar de Cristo.
Assim você estará priorizando a Ele. E não dá para ser seu discípulo de outra forma. É isso que ele está mostrando para nós. E que nós estudamos pela manhã também na nossa igreja. Não dá para ser discípulo de Jesus Cristo dividido. Não tem como. Para ser discípulo de Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Até mesmo antes de você. Até mesmo da sua vida. O texto que nós estudamos de manhã era: negue-se a si mesmo. Aquele que quer ser meu discípulo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, até mesmo a você mesmo tem que se negar, né, a sua própria vida e pensar e dar prioridade a Cristo na sua vida. As escolhas, elas precisam ser feitas, mas as justificativas e as falsas afirmações, elas devem ser evitadas, porque Deus não se deixa enganar por elas. E mais, uma prioridade precisa ser estabelecida na nossa vida. E a prioridade do cristão é o Cristo a quem ele segue. É Jesus Cristo e o seu reino. Que ele seja prioridade na sua vida. Que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, colocando-o primeiramente, em primeiro lugar, no trono da sua vida. E assim você será um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que a sua palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto e recebendo a bênção. Vou esperar a Daniela chegar aqui para a gente orar. Vamos orar então, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai, mas também nos ajude a entender que o Senhor é um Deus que exige prioridade nas nossas vidas, ó Pai. Ajude, ó Deus, que façamos isso, que possamos dar prioridade, ó Deus, para Jesus Cristo, possamos amá-lo cada dia mais, ó Deus, e colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos negar a nós mesmos, não fazer só a nossa vontade, como muitas vezes nós queremos fazer, ó Deus, amar menos as coisas deste mundo e amar mais o Teu reino, ó Deus. Ajude-nos a fazer sempre a melhor escolha, como Maria fez, ó Deus, de estar aos pés de Cristo, de priorizar isto, ó Deus. Pedimos pelo Teu povo que nos escuta nessa noite, que o Senhor esteja abençoando a todos, ó Deus, que a Tua mão protetora esteja em cada lar, ó Deus, que está nos escutando neste momento. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje a gente está se despedindo das nossas lives. Hoje é a nossa última live, porque no domingo que vem a gente já retoma os cultos na nossa igreja na parte da noite. A gente já retomou pela manhã e agora a gente vai retomar também à noite. Então nós não faremos mais essa live. E a gente está contente por voltar a ter o culto na igreja, mas a gente está triste de não ter mais a live, não é? Nós estamos até pensando na possibilidade de colocar o culto, ou pelo menos uma parte dele, a mensagem, pelo menos, né, no Face, para que aquelas pessoas
que não podem ainda, que são grupos de risco, que não podem ir à igreja, que elas possam assistir, tá? Mas a gente agradece muito a presença de todos que têm nos acompanhado, agradecemos muito a vocês. A gente tem gente não só de Nova Belém, que tem nos ouvido, nos acompanhado, mas tem gente lá de Minas, de Lambari, de São Lourenço, de Boa Esperança. A gente tem o pessoal também de Campinas que nos acompanha, de São Paulo também, que tem nos ouvido, né? E tem até a tia da Dani lá na França também, né? A Ângela que nos acompanha, com o Jean também, que nos escuta. Né? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Amém. Deus abençoe. Boa semana. Tchau. Boa semana para todos vocês.